na parte de quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu, não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque eles viviam o evangelho. Essa é a diferença. Pregar o evangelho é bom, mas o importante mesmo é viver o evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo. Cristo percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. É isso que está escrito em Mateus 4:23. Jesus se importava profundamente com as pessoas e a igreja do Novo Testamento também se importava. Foi esse amor altruísta de Jesus colocado no coração dos discípulos, esse compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo, foi isto que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. E é isso que vai causar impacto no mundo hoje também. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 2 e os versos 44 a 47. Atos capítulo 2 e os versos 44 a 47. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Viviam unidos, ninguém passava necessidade. Porque os que tinham dinheiro colocavam à disposição da igreja para suprir as necessidades de todos. Por isso, o verso 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Queridos, este era o estilo de vida dos cristãos primitivos. Viviam em comunidade, repartindo uns com os outros o que tinham. E as conversões aconteciam. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja em que não existe necessidade, ninguém passa fome, em que eles vivem de forma unida e partilhando uns com os outros as suas necessidades? Lemos também em Atos capítulo 3, versos 6 a 9. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Queridos, os milagres aconteciam. Os milagres vão voltar a acontecer agora no tempo do fim, com a chuva serôdia do Espírito Santo. Os milagres e maravilhas ocorrerão. E agora lemos também em Atos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, vamos ver os versos 1 até o verso 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Escolheram 7 varões, cheios do Espírito Santo. Esta era a credencial. A credencial não era de uma universidade, de uma instituição de ensino. A credencial daqueles que deveriam ser escolhidos, assim como os apóstolos, era ser cheio do Espírito Santo. Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que maravilha! Deus corroborando com o crescimento da sua igreja, derramando o Espírito Santo, escolhendo homens para serem diáconos, homens que fossem cheios do Espírito Santo. A igreja de Cristo era o seu corpo na terra, e ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão de Jesus. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é outro, é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Assim era o ministério de Jesus, assim deve ser o nosso ministério. Nós deveremos, em nosso ministério, atingir a cura física das pessoas, a cura mental, emocional e espiritual. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É esta vida em abundância que nós deveremos dar para aqueles que abraçam a Jesus. Jesus anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. Isso é especialmente verdadeiro à luz do seu retorno prometido. Este mundo enfrenta uma crise. As predições de Jesus antevêm condições catastróficas antes do seu segundo advento. Quando Cristo nos toca com a sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com o toque curador de Jesus. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com seu amor um mundo quebrantado. O cristianismo do Novo Testamento caracterizava-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. O que devemos fazer para provar que as acusações de Satanás contra Deus são falsas? Satanás acusou Deus e acusou a santa lei de Deus. Nós deveremos provar pela vida que vivemos que a lei de Deus é santa, justa e boa, e que pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós podemos sim obedecer os mandamentos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia!